Olá, Ana. Olá, Paulo. Tudo Olá, bem? pessoal. Tudo jóia? Ana, um grande prazer estar com você aqui com a gente, participando dessa live. Bom, a gente está começando mais uma live aqui direto do campo, aqui na Fazenda da Toca. Dessa vez com uma convidada muito especial, que é a Ana Cara Rocha. Ela é da área de pesquisa e desenvolvimento da Rizoma Agro. Ana, antes da gente começar, só para colocar todo mundo na mesma página, vou fazer uma breve apresentação aqui da Fazenda da Toca. Bom, para quem não Beleza. nos conhece, a Toca é uma fazenda localizada aqui no interior de São Paulo, em uma cidade chamada Itirapina, mais ou menos 200 quilômetros da capital paulista. E hoje nós somos um polo de produção orgânica em larga escala. Né, nós temos 4 grandes operações agropecuárias. Uma delas são os ovos orgânicos, que provavelmente vocês já conhecem dos supermercados. Essa é uma operação proprietária, né, que é gerida pelo próprio time, pela própria equipe da Fazenda da Toca. E nós também temos sistemas de parceria, nos quais a gente tem uma produção de leite orgânico em modelo agro-silvipastoril, também grãos orgânicos e os sistemas agroflorestais, que vão ser o foco dessa nossa live de hoje. Bom, as agroflorestas que vocês vão ver, elas ficam, obviamente, localizadas aqui dentro da Fazenda da Toca, mas elas são manejadas e operadas pela Rizoma Agro, que é uma empresa irmã da Toca, também fundada por Pedro Paulo Diniz, e que tem a missão de desenvolver a agricultura regenerativa orgânica em larga escala. Na verdade, a história, essa jornada agroflorestal, ela começou aqui na Toca em 2012. Em 2018, foi criada a Rizoma justamente para assumir essas áreas, escalar os sistemas agroflorestais e dar mais fôlego para a produção agroflorestal no país. E é justamente para isso que a gente trouxe a Ana Clara aqui. A Ana, para quem ainda não conhece, ela começou a carreira dela na Fazenda da Toca. A Ana é engenheira agrônoma, formada pela Exalc. Começou na Toca como estagiária, logo depois como analista de planejamento. E quando foi criada a Rizoma, ela migrou de empresa e foi para a Rizoma primeiro para a área de qualidade e certificações e agora na área de pesquisa e desenvolvimento. Queria até, na verdade, convidar vocês a conhecerem e passarem a seguir, quem não conhece, o Instagram da Rizoma. Tem muita informação legal lá e é um trabalho muito inspirador e bonito que está sendo realizado, que vale a pena ser acompanhado. Bom, Ana, é isso. Muito obrigado mais uma vez. Seja muitíssimo bem-vinda aqui com a gente. Só explicando rapidamente a dinâmica, eu e a Ana, a gente está aqui em um dos talhões, o talhão 8, da Rizoma Agro. Eu vou fazer algumas perguntas para a Ana, eu vou fazer aqui um papel de entrevistador, e à medida que ela for respondendo, eu também vou mostrar um pouco a paisagem aqui das nossas agroflorestas para vocês, tá bom? Para focar um pouco no que ela estiver falando. E ao final, a gente decidiu desabilitar os comentários para também não dar, não dar perda de conexão com a internet, também não dispersar muitas explicações, e no final da live a gente vai reabrir, vamos reabilitar os comentários para quem tiver perguntas, tá bom? Bom, Ana, então vamos começar, na verdade, começar bem do começo, para quem não está muito familiarizado com o tema, se você pudesse explicar um pouco o conceito de agrofloresta. Em que consiste uma agrofloresta, como que a gente pode definir um sistema agroflorestal? Ah, legal. Bom, então, pessoal, é prazer tê-los aqui com a gente. Espero que vocês sintam que estão aqui dentro com a gente desse sistema agroflorestal. A gente quer compartilhar com vocês um pouco da experiência que já veio sendo acumulada desde a Fazenda da Toca e que agora a gente dá continuidade a isso com o projeto da Rizoma Agro. Acho que talvez antes de contextualizar efetivamente o que é sistema agroflorestal na nossa concepção, eu gostaria de trazer o seguinte aspecto. Acho que é muito interessante a gente pensar que, vamos pensar no tamanho desse Brasil, vamos pensar por enquanto só em Brasil. A gente tem uma diversidade imensa de situações, de clima, de solo, uma diversidade enorme de disponibilidade de matéria, de trabalho, de mecanização. Então, em função dessa imensa diversidade, surge a necessidade de muitas iniciativas diferentes, cada uma com um foco dentro da agrofloresta. Então, aqui a gente tem um desenho que a gente fez, né? O Paulo está mostrando um pouco aí, eu vou tentar mostrar um pouco para vocês aqui também ao longo da live. A gente tem aqui um desenho que a gente trabalhou muito, que a gente fez muito estudo em cima dele ao longo dos anos.
Mas vale ressaltar que toda e qualquer iniciativa agroflorestal, seja ela com o foco que ela tiver, ela tem a sua importância muito grande. Então, queria dar esse contexto antes de começar, justamente na ideia de passar essa gratidão que a gente tem a todas as agroflorestas que são feitas por aí, todas com esse objetivo de a gente fazer algo positivo ambientalmente, né? Então, vamos apresentar aqui o que a gente faz e o que a gente entende como o sistema que a gente decidiu operar, né? Então, agora partindo para a agrofloresta, né, Paulo, que é a pergunta que você fez. Aqui para a Rizoma Agro, a gente entende que a agrofloresta, ela é a combinação entre espécies vegetais, e aí aqui, vou virar a câmera também, Paulo, para poder ir mostrando, né? Aqui a gente tem uma cultura carro-chefe, que é no caso o limão Tahiti. A gente tem algumas outras culturas arbóreas, né, que a gente entende que ocupam estratos diferentes dentro do sistema agroflorestal. A gente vai passar um pouco mais sobre esses conceitos à medida que a gente for conversando. A gente tem espécies florestais que são tanto para finalidade de madeira, quanto também para finalidade de biomassa. Temos cultivos anuais, temos o capim na entrelinha, que é esse aqui. Então, no fim das contas, a agrofloresta para a gente é uma combinação entre espécies vegetais que ocupam, vamos dizer assim, diferentes camadas dentro do sistema. E então a gente tem uma cultura principal, nosso carro-chefe, e dali a gente deriva outras espécies que casam muito bem dentro desse sistema e que nos ajudam a trazer a complexidade e a biodiversidade na medida, que ajudam a gente tanto a diversificar pelo ponto de vista ecológico, quanto também pelo ponto de vista econômico em si, né? Se você quiser dar continuidade aí, Paulo, nas perguntas, a gente vai falando um pouco mais sobre esses conceitos permeados dentro da agrofloresta mesmo, daqui do nosso talhão. Ótimo, Ana, obrigado pela primeira explicação. Ana, quando a gente fala em agricultura regenerativa, a gente sabe que o cuidado deve começar sempre pelo solo, né? Quando a gente tem um solo saudável, a gente vai ter um sistema saudável. Conta um pouco pra gente como que é o manejo do solo aqui, pra gente ter um solo sempre saudável na toca, na Rizoma, nas agroflorestas aqui da Rizoma. Ah, legal. Então, vou contar um pouco do processo de implantação, que é um início de tudo, né, para compartilhar com vocês quais foram os cuidados do solo desde esse começo. Então, antes da implantação desses desenhos agroflorestais, a gente fez o preparo dessas áreas com o uso de adubos verdes, né, culturas de cobertura, que nos ajudam a formar uma boa biomassa, uma produção vegetal, que nos auxilia depois, na hora da implantação do sistema agroflorestal, a gente ter essa biomassa que é o que o Paulo está mostrando aí na câmera dele. Então a gente tem a leira de plantio, que é esse lugar onde fica a linha com as plantas. Isso, Paulo, ótimo. E aí, por baixo dessa palha toda que vem se formando, que é função, desde lá de trás, de a gente ter feito esse trabalho, de juntar a biomassa lá do adubo verde, e também vamos entender um pouco mais sobre como que a gente maneja essa poda e essa biomassa ao longo dos anos no sistema, e no fim das contas a gente gera uma condição extremamente propícia para o desenvolvimento microbiológico, para menor perda de água, para maior supressão de plantas daninhas na linha. Enfim, são N benefícios que a gente colhe dessas leiras formadas através dessa biomassa. E aí acho que é muito importante trazer o ponto de que essa biomassa que a gente produz aqui, a gente já fez algumas análises, mais para frente a gente toca nesses pontos também, e a gente tem visto os benefícios que a gente tem colhido em termos de solo saudável. Quando a gente fala em solo saudável, a gente tem um equilíbrio muito bom entre microbiologia, entre macrofauna, né? A gente tem um aparecimento enorme de minhocas aqui atuando, de invertebrados, insetos, que ajudam a todo o processo de decomposição da matéria orgânica, e isso tem se mostrado muito positivo nos nossos sistemas. Então a gente vê que o solo saudável, como já foi um contexto que até vocês trouxeram, né, na outra live que a gente apresentou, o solo saudável ele é o começo de tudo. Então a gente realmente dá muita importância e muita ênfase para esse processo. Legal, Ana. Queria até fazer um convite, pegando carona no que você está falando. A revista da Toca é uma publicação que a gente tem aqui e nós fizemos uma reportagem especial justamente sobre os solos agroflorestais nessa última edição.
está disponível no site da Fazenda da Toca, e nós entrevistamos pesquisadores da Unicamp que estão conduzindo essa pesquisa, e eles mostram justamente a vida da macrofauna edáfica, né, da macrofauna do solo. Aí com foco muito em insetos, em aranhas, enfim, em vários animais que a gente conhece, vários bichos do solo que a gente já está acostumado e conhece de vista, mas que é legal a gente entender melhor o papel deles no planeta. Então fica o convite para vocês. Ana, para a gente prosseguir aqui, conta um pouco mais. A gente tem diversas espécies aqui, né? A gente tem as chamadas espécies de serviço, que são geradoras de biomassa, tem o carro-chefe aqui dos sistemas agroflorestais, como você já comentou, tem as madeiráveis. Se você puder falar um pouco, por grupo de espécies, quais são os principais benefícios ecossistêmicos que elas trazem, enfim, qual é o papel que elas prestam aqui nesse sistema. Tá bom. Então vamos lá. Quando a gente pensou no desenvolvimento desse talhão, a gente considerou já um desenvolvimento que vem sendo feito desde a Fazenda da Toca, de longa data, em que a gente foi avaliando diversos designs, né, diversos desenhos agroflorestais dentro desse nosso contexto de produção. Quando a gente foi implantar esse talhão aqui, a gente já fez um processo de melhoria em relação a outros desenhos que a gente tinha trabalhado, e vamos apresentar aqui para vocês como que ficou a estruturação desse talhão em específico. A gente tem o limão como carro-chefe, sendo uma cultura perene, frutífera, e que traz para a gente essa noção de foco produtivo e foco comercial. Então, para a gente, o limão é o nosso carro-chefe, como a gente já comentou, e ele é uma cultura que ocupa um determinado extrato. O que é esse extrato, né? Não só a gente deve pensar em extrato como a altura da planta, mas também com relação à demanda por luz que essa planta exige. Então, no ambiente natural de cada uma das plantas, né, de origem de cada uma das plantas, esse extrato, ele é muito definido em função da altura. Então, no local onde a planta se encontra, plantas que são mais altas e que emergem no dossel são plantas que demandam mais luz. E plantas que ficam mais abaixo, numa altura um pouco mais baixa, elas não dependem de luz plena, então elas podem ficar com um certo nível de sombreamento. Digo isso porque a gente não está mais falando no lugar de origem de cada uma das espécies que a gente trabalha aqui. Aqui a gente não tem só espécies nativas do Brasil. Então, por isso, quando a gente avalia só a altura, a gente não está entendendo plenamente o extrato que essas culturas ocupam. Mas aí, trazendo aqui para a prática, o limão é uma cultura de extrato médio. Então, é uma cultura que aceita um pouco de sombra. E no caso, por exemplo, o eucalipto, eu acho que você está filmando aí, né, Paulo? Esse eucalipto aí, por exemplo, ele é uma cultura emergente, que é uma cultura que precisa de luz plena para se desenvolver perfeitamente. Dito isso, a gente fez a escolha das plantas aqui dentro desse desenho, acompanhando essa estruturação e esse desenvolvimento que a gente espera em diferentes estratos de produção. Ou seja, o limão é extrato médio, a gente fez uma ocupação desse extrato por completo, assim como seria num cultivo monocultural, por exemplo. Aí a gente põe uma outra camada em cima disso, usando espécies de extrato alto, e que aí, por exemplo, entra algumas das espécies de serviço, como o Paulo falou. Essas espécies de serviço que têm por funcionalidade o aporte de biomassa para dentro do sistema. Muitas delas aqui dentro do nosso sistema são de extrato alto, que é, por exemplo, a glericídia. Deixa eu ver, acho que você não está filmando a glericídia aí, né, Paulo? Vou filmar daqui. Ó, essa é uma glericídia. Tem uma próxima aqui de mim. Tá. E aí, então, essa aqui é a glericídia, que é uma excelente fixadora de nitrogênio, e aqui para o nosso sistema ela fixa nitrogênio e aporta biomassa para todo o sistema. A gente tem também como espécies de serviço a eritrina e o ingá, que também são espécies fixadoras de nitrogênio, e o próprio eucalipto aqui no nosso desenho, ele também tem essa função de produção de biomassa. Ele é excelente, né, uma planta super rústica, super produtora de biomassa, então a gente usa ela como uma opção de produtora mesmo de biomassa sem destinação comercial futura. E aí a gente tem algumas outras espécies que estão com a finalidade de madeira mesmo, de produção de madeira lá na frente. E nelas a gente pode incluir, por exemplo, o que a gente tem aqui no nosso desenho, é o ipê felpudo,
vou passar ele aqui para vocês também. Essa é uma planta de Pseudo, vocês estão conseguindo ver que está bem no meio do vídeo. Ela é uma planta que tem ocupação emergente de extrato, então ela não tem uma aceitação tão boa para sombreamento, então a gente escolheu ela para ser uma planta de domínio do extrato emergente. E como madeirável a gente escolheu também produção de mogno e produção de cedro. E aí, junto com isso, junto com esse mix que a gente faz aqui desses extratos mais arbóreos, a gente tem também o uso de algumas plantas anuais, de plantio na leira de produção, no nosso caso aqui a gente optou por plantio na leira, e aí a gente tem a produção de mandioca e inhame, que são culturas que a gente produz uma vez e na sequência a gente tira elas de dentro do sistema. E a gente tem também o próprio capim-mombaça, que é esse que a gente está pisando aqui, da entrelinha. Ele já vinha sendo implantado desde a época que a gente estava lá fazendo a implantação do adubo verde. A gente fez um plantio georreferenciado, a entrelinha já era antes de capim-mombaça, e a linha de plantio a gente escolheu e optou por algumas espécies mais biodiversas, como, por exemplo, girassol, feijão guandu, crotalária, e aí na sequência a gente veio fazendo a leira. Mas esse capim-mombaça aqui, ele já está desde aquela época cobrindo o solo e permitindo que a gente tenha todo esse trabalho de produção de biomassa. Acho que é isso, Paulo. Legal, Ana, muito bom. Ana, em termos de regeneração ambiental, né, as agroflorestas são muito reconhecidas como um modelo muito capaz de regenerar os ecossistemas em vários aspectos. Quais são os resultados que mais te chamam a atenção aqui, o que vocês têm mais estudado e monitorado nessas áreas? Tá. Vou compartilhar com vocês um pouco, então, de quais têm sido esses indicadores e quais são esses esforços no sentido de acompanhar a nossa evolução regenerativa dentro dos sistemas, para compartilhar um pouco com vocês também como está sendo esse processo de construção e de estudo da regeneração dos nossos ambientes produtivos. A Rizoma Agro desenvolveu um protocolo em parceria com especialistas, em parceria com a Universidade de Wageningen, na Holanda. A gente criou um protocolo que atendesse basicamente a um tripé que a gente tem bastante interesse em estudar e entender a fundo, que é no tangente ao aspecto de carbono, de biodiversidade e de água. Quando a gente fala em regeneração, a gente olha basicamente para esses três atributos. Dentro de cada um deles, a gente tem vários indicadores específicos que nos ajudam. Um deles é a própria fauna edáfica, que o Paulo comentou, que é um trabalho que a Toca também faz. E aí eu acho que é muito interessante trazer alguns dados que a gente já obteve até agora, né, dentro desse nosso esforço, desse estudo de regeneração. E aí vamos começar então pela matéria orgânica. Como eu comentei, a gente tem essa produção de biomassa que a gente gera e coloca na linha de plantio. Essa biomassa, ela por si só é um material muito importante, mas que precisa de processos de decomposição para que seja ainda mais eficiente dentro do sistema. E aí, portanto, quando a gente aporta esse material, essa biomassa para a leira, a gente precisa de alguns decompositores, primeiro uns macro decompositores, que são aqueles que quebram as partículas em coisas menores. Então a gente já não consegue mais discernir o que é um galho, o que é uma folha, através da ação, por exemplo, de alguns insetos, através da interação com minhocas e por aí vai. Então esses animais maiores, eles ajudam no processo de decomposição inicial, e depois disso vem um processo super importante, mas que muitas vezes a gente não vê. Aliás, a gente não vê e muitas vezes não tem conhecimento, que é quando a gente tem atuação microbiológica. Quando a gente tem a microbiologia, ou seja, bactérias, fungos, protozoários, nematóides e por aí vai, que são de processos de decomposição da matéria orgânica, eles fazem com que aquelas partículas iniciais sejam decompostas pelos macro. Vamos dar a gente fez uma implantação há quase 4 anos atrás. Vocês podem ver, acho que podem, vou tentar aproximar aqui. A gente tem aqui a formação de um material que tem uma fúngica muito grande,
uma atuação microbiológica imensa aqui, que faz com que a gente saia desses materiais maiores, como a palhada, as folhas, e vá para esse material que já é essa terra mais preta, que é realmente o início da matéria orgânica que atua efetivamente dentro do sistema junto com a gente. A gente tem visto nos sistemas aqui da Rizomagro, a gente tem visto que nos sistemas da Rizomagro, Ana, você travou um pouco aí. Travou, né? Espera um minuto. Coisas de live, acontece. Daqui a pouco volta. Acho que agora já voltou, né? Só para mostrar para vocês, está ali o Paulo, ó. A gente está meio distante um do outro para respeitar o distanciamento, mas a gente está aqui junto no mesmo talhão. Bom, então, acho que dá para continuar, né, Paulo? O que você acha? Dá, agora dá. Acho que vale a pena você voltar um pouco, porque teve uma parte da explicação que acabou perdendo aqui. Tá, beleza. Então, vamos lá. A gente tem essa formação de biomassa muito grande, a gente joga isso para a linha de plantio. Tem a formação dessas leiras, né, que eu até revolvi aqui, vou voltar para mostrar, caso vocês não tenham visto. A gente tem essa atuação microbiológica muito forte acontecendo, em decorrência de todo um processo macrobiológico que já nos ajudou a trazer partículas maiores para partículas menores. E aí a gente tem visto nos nossos indicadores de regeneração algumas tendências que são muito favoráveis e que têm nos mostrado que todo esse manejo que a gente está fazendo aqui e que agroflorestas fazem, né, normalmente, são manejos extremamente favoráveis para esses processos de biodiversidade. E isso culmina em todo um círculo virtuoso que é desde aumento de disponibilidade de nutrientes, aumento da capacidade de uso da água e por aí vai. Então, existem alguns indicadores que têm nos sinalizado muito positivamente que tanto em carbono, quanto em biodiversidade, quanto em água, esse sistema traz benefícios bastante relevantes como serviços ecossistêmicos. E é isso, Paulo. Ótimo, Ana. Ana, conta um pouco pra gente como que é o trabalho na prática aqui, no dia a dia. Como que é a rotina em uma agrofloresta como a nossa? Em termos de mão de obra, qual é a mão de obra demandada, de maquinário? Se você puder falar um pouco como que funciona uma semana aqui no nosso talhão agroflorestal. Tá. Acho que eu gostaria de introduzir esse assunto falando um pouco da nossa percepção da sequência de atividades que é muito importante a gente seguir dentro de um processo agroflorestal. Isso tudo começa porque a gente sabe que existem coisas que, se a gente fizer numa ordem invertida em relação ao que a gente preza, isso pode gerar retrabalhos e serviços adicionais no nosso manejo do dia a dia. Então é muito importante trazer aqui o conceito de sequência. O que a gente faz primeiro, o que a gente faz depois. Nosso manejo, basicamente, ele conta com a capina manual, que a gente faz das leiras de plantio mesmo. Essa capina a gente faz tanto com a nossa equipe própria da fazenda, até como eventualmente com a equipe terceirizada, devidamente registrada, enfim, tudo certo. E aí, depois que a gente faz essa capina na leira e consegue eliminar as plantas invasoras que estão atrapalhando o sistema, a gente entra com o processo de adubação. Então a gente já está com a leira limpa, a gente vai lá, faz a aplicação dos nossos insumos permitidos para a agricultura orgânica, né? Porque todas as áreas aqui da Rizoma Agro, na Fazenda da Toca e fora estão todas as áreas orgânicas certificadas. E aí a gente faz a adubação. Na sequência, a gente entra fazendo os manejos de biomassa, que são os manejos, por exemplo, da própria bananeira. A gente tem alguns outros desenhos aqui que tem a bananeira como espécie de biomassa. Ou a poda das árvores, sejam elas as fixadoras de nitrogênio, sejam o eucalipto. Quando a gente faz essa poda, a gente coloca isso tudo triturado na leira de plantio. Na sequência, a gente vem fazendo a roçada do capim mombaça, jogando isso por cima de todo esse material depositado na leira.
E então, a gente tem uma leira formada tipo um sanduíche ali, que primeiro a gente teve uma boa limpeza por baixo, depois a gente nutre as plantas, depois a gente entra com as podas de árvores, bananeira, enfim, qualquer espécie de biomassa, e depois a gente vem com a gramínea que está na entrelinha e joga por cima disso tudo. Nesse processo todo, parte das atividades foram manuais, mas a gente tem uma preocupação e um objetivo muito grande em fazer com que os sistemas agroflorestais sejam replicáveis e escaláveis. Então, parte da nossa preocupação aqui é justamente com a garantia de que a gente opera de forma mecanizada com a maior otimização possível do sistema. Então, as pulverizações que a gente faz também de controle biológico e produtos permitidos pelo orgânico, a gente faz de forma mecanizada, né, nos limões, que são a cultura que demanda mais. A gente faz, algumas das podas a gente faz de forma semi-mecanizada, então a gente vem aqui com máquina, faz a poda da ponta apical e depois tritura esse material, então a trituração também é um processo mecanizado, e por aí vai. Então a gente opta por fazer um espaçamento que nos permita a mecanização, a gente busca por operações que cada vez mais nos permitam essa flexibilidade da mecanização, e acho que é isso. E aí esse pomar aqui ele ainda não está em fase de colheita, mas colheita grande, né, colheita estável, mas a gente também tem a operação de colheita, que acontece de forma manual, assim como no cultivo convencional, para poder fazer a colheita dos limões em uma determinada fase do ano. Então, como é uma coisa sazonal, a gente também faz uma contratação de equipe terceira para nos ajudar nesse processo. Legal, Ana. E continuando só um pouco mais nesse assunto, sobre o maquinário, o que entra aqui de implementos agrícolas? Como que é feita a mecanização dessa área? Essa é uma dúvida bem frequente dos nossos seguidores e de todo mundo que nos questiona aqui. E é um ponto extremamente importante dentro do conceito agroflorestal, porque muitas das iniciativas que já estão avançadas no sentido da agrofloresta, elas ainda dependem de um certo nível de trabalhos manuais que inviabiliza a escala, né, do projeto para áreas muito extensas. Então, essa dúvida da mecanização, ela é tão recorrente, imagino que principalmente porque a gente quer escalar, né? A gente, Rizoma Agro, a gente, todo agrofloresteiro, quer fazer uma área prosperar, quer fazê-la crescer, e nisso a mecanização é extremamente importante. Aqui as operações que a gente faz de forma mecanizada, eu tinha até esquecido de falar antes, a roçagem, né, da entrelinha, quando a gente está falando em roçar e mandar esse material para a linha de plantio, ela é feita com o uso de uma roçadeira ecológica, que é acoplada a um trator. Então essa é uma das operações que a gente faz de forma mecanizada, mas essa é uma tecnologia já difundida, disponível no mercado. As pulverizações a gente faz com um pulverizador, né, um autopropelido, que nos ajuda também na pulverização bastante uniforme das plantas, é uma qualidade de operação muito grande. E aí a gente tem as operações que são um pouco mais sazonais, vamos dizer, que é, por exemplo, quando a gente faz a poda apical ou as podas e desgalhas da parte baixa das plantas, a gente faz a trituração desse material também. Então a gente usa um triturador, que também é acoplado a um trator, e aí a gente faz todo esse processo de diminuição, né, desses materiais muito grandes, troncos e tudo mais, em fragmentos menores, que até quando eu mostrei aquele lugar da palhada ali, dava para ver que a gente tem bastante cavaco, né? Esse cavaco é justamente o que a gente obtém da trituração das podas. E aí, então, entendo que é isso, Paulo. A gente faz também a operação de colheita de forma manual. Então, basicamente, as operações que a gente trabalha de forma mecanizada são roçagem, a gente faz as pulverizações e a gente faz a trituração do material vegetal. Ótimo, Ana. E passeando aqui pelos limoeiros, a gente vê que tem vários pés já carregados aqui, né, com frutos. Qual que é a estimativa que vocês têm de colheita de quilos por pé aqui nesse talhão? Tá. Vou compartilhar minha tela aqui também. Até compartilhar com vocês, pessoal, que a gente estava aqui na dúvida se a gente fazia live ou não, porque começou a chover e tal. Dá até para ver aqui que tem umas gotinhas aqui no limão. A gente, por sorte, conseguiu essa ajuda e o céu agora tá excelente para nos ajudar aí nessa live. Mas voltando ao ponto, então, a gente, primeiro, tem um ponto importante que
Esse talhão, ele não tem ainda 4 anos, então é um talhão relativamente jovem. Nessa área, a gente vê, portanto, uma curva de crescimento em produtividade até que isso se estabilize no patamar que a gente espera de produtividade por planta, na média, ao longo dos anos, né? E aí, respondendo a pergunta do Paulo, a gente espera aqui que a gente colha, na média, 40 quilos por planta, né? Por safra. Então, no caso, por enquanto, a gente está colhendo um pouco menos, porque a gente está justamente nesse momento de ascensão produtiva. E aí, à medida que a gente vai atingindo essa estabilidade, que a planta já tem uma copa maior, que ela já suporta, né, e sustenta uma caixa produtiva maior, aí a gente chega nesses patamares de 40 quilos por planta. Esse valor, ele é um valor considerado pequeno, vamos dizer assim, quando a gente fala por planta. No entanto, esses limões aqui, eles são, não sei se pelo vídeo vai dar para ver aqui um pouco a proporção, mas são plantas que são limão Tahiti sobre um porta-enxerto que é chamado Flying Dragon. Esse porta-enxerto, ele confere às plantas de limão Tahiti a característica de porte nanico, eles ficam ananicantes. Então, nisso, a gente tem a possibilidade de adensar muito mais o pomar. Aqui a gente tem mais ou menos 900 plantas por hectare. E aí, portanto, a produção por pé fica menor, 40 quilos por planta. Mas a gente tem uma densidade muito alta e aí a produtividade por hectare, ela fica superior quando a gente compara com pomares não tão adensados assim. E aí, a gente tem visto uma sinalização muito positiva. Quando a gente modelou esse sistema, a gente projetou a curva, né, de como seria a produtividade. A gente está alcançando, nesse terceiro ano, produtividades até acima do que a gente estava esperando. Então, nossa expectativa é muito positiva para os próximos anos também. Boa, Ana. E agora, para a gente indo para o final, em relação à sanidade desse sistema, como que se comporta um sistema agroflorestal em relação a outros modelos produtivos, quanto à sanidade? Tá. Acho que aqui vale também comentar e compartilhar uma experiência que a Rizoma Agro está passando, né, e está construindo. Além de a gente já ter tido algumas experimentações que aconteceram desde a época da Fazenda da Toca, que ajudou muita gente a construir esses desenhos atuais, a gente tem um trabalho em conjunto que está acontecendo nesse momento com a Unicamp. A gente está trabalhando na ideia de entender alguns fatores que influenciam, né, na decisão de um processo de sistema agroflorestal fluir bem ou não. E são, nesse caso aqui, para os citros, a gente entender qual é o nível de sombreamento que a gente espera que seja o adequado, e aí nisso a gente leva dois pontos em consideração. Qual que é o nível adequado de sombreamento para dar boa produtividade, e a gente quer entender se esse sombreamento reflete em algum impacto na incidência e severidade do greening, que é a pior das doenças que a gente conhece na citricultura. Então, esse trabalho está ainda em desenvolvimento, a gente está andando, né, até semana passada, o pessoal estava aqui trabalhando com a gente, essa semana também. E aí, nossa sinalização é de que a gente tem uma sanidade incrível dos pomares, a gente está trabalhando com níveis muito adequados, né, de doenças e pragas. E aí eu acho que, respondendo a sua pergunta, a sinalização é muito positiva, mas a gente ainda está em fase de experimentação para ter efetivamente, assim, vamos dizer, conclusões um pouco mais robustas e científicas, né? Mas acho que basicamente é isso, a gente vê a sanidade das plantas, né? Vou até virar, não sei se é possível vocês verem aí. As plantas estão se desenvolvendo muito bem, elas estão super sadias, são plantas que estão se desenvolvendo muito bem e a gente está gostando muito de ver os resultados em termos de fitossanidade. Mas vamos aguardar então, a gente tem em andamento esse estudo, né, acontecendo, e aí a gente entende melhor ao longo do tempo como que esse processo se constrói. Boa, Ana, ótimo. Eu acho que as perguntas principais foram essas. Acho que deu para cobrir bastante de informação, enfim, tudo que a gente tem de histórico e de detalhes importantes aqui dessa área. Eu gostaria agora de abrir a nossa live para perguntas, então eu vou reabilitar aqui os comentários para a gente poder ter um pouco mais de interação com o público. Tá ótimo.
Bom, enquanto não surge nenhuma, a gente pediu algumas perguntas para os seguidores nossos do Instagram e etc. Uma delas, Ana, você até já tocou nesse assunto, é sobre triturador, né? A gente utiliza, como você já mencionou, a gente utiliza o triturador como um dos manejos ali mais mecanizados. Como é que funciona exatamente esse processo de triturar a biomassa, os galhos, as folhas, enfim? Tá. Tem algumas podas que a gente faz em estágios iniciais de desenvolvimento do sistema que a gente pode ainda fazer de forma manual, a gente pode picar com um facão ou com alguma ferramenta semelhante e depositar na linha de plantio, porque a gente ainda não tem materiais muito lignificados, né, muito duros e que vão ser de difícil decomposição lá na frente. Mas tem parte dos nossos materiais que a gente faz esse processo de poda, que são materiais que já estão super duros, que eles já são muito grandes, eles iam demorar muito mais para a gente conseguir ter o processo de decomposição. E por essa razão que a gente faz essa trituração, na ideia de diminuir e reduzir a pedaços pequenos, que tem uma área de superfície muito maior, para atuação tanto de macro quanto de micro-organismos. E essa trituração a gente faz colocando os galhos maiores ou os troncos que a gente obtém dessa nossa poda, a gente coloca no maquinário, ele é tocado pelo trator, e então a gente opera colocando esse material dentro do triturador. É uma bocona de um implemento assim que a gente coloca lá e do outro lado já sai por uma saída alta, todo o material triturado. A gente direciona para que essa saída já fique sobre a leira, assim a gente não tem nenhum retrabalho de colocar esse material na linha de plantio. E aí a gente finaliza isso depois com a roçada da entrelinha e joga por cima. Mas basicamente o triturador tem essa função principal de reduzir partículas a coisas menores que vão ser mais facilmente trabalhadas pela biologia depois. Muito legal, Ana. A gente tem visto aqui vários elogios. Está sendo uma super aula que você está dando para a gente. Muito obrigado pela oportunidade. E algumas perguntas que surgiram, Ana, em relação à irrigação e aos insumos utilizados, né? Você falou do controle biológico que a gente tem, dos compostos que são permitidos pela certificação orgânica. O que a gente usa e como que esses sistemas são irrigados? Tá. Então, vou falar da irrigação primeiro, que inclusive ela está ligada aqui, vai ser fácil da gente mostrar. A gente tem um sistema de gotejo, né? Então, são essas mangueiras que a gente coloca aqui no sistema. E aí elas ficam gotejando. Deve estar dando para ver aí, enfim. A gente tem esse gotejo. Ao longo da mangueira a gente tem os furos a uma distância equidistante. E aí a irrigação é toda feita por gotejo. A gente acompanha a necessidade ou não de irrigação através do uso de tensiômetros, que são aparelhos que nos ajudam a entender a umidade que está presente ali no solo, e a gente entende quanto que a gente precisa colocar ou não de água, em função disso. E aí a outra pergunta era de insumo, né? A gente faz o uso aqui de insumos para nutrição, né? Então a gente baseia muito o nosso trabalho no uso de esterco, mas também é muito necessário e muito importante a gente olhar para outros nutrientes também. E aí a gente faz basicamente aplicações de micronutrientes junto com a pulverização, e a gente faz aplicações de torta de mamona, ou de esterco, ou de fontes que nos tragam mais os macronutrientes. São eles nitrogênio, o fósforo, o potássio. O fósforo a gente incorpora na base, né, quando a gente está fazendo o plantio, e os outros a gente vai fazendo ao longo do processo do crescimento dos limões. E aí, acho que na parte de pulverização também é legal a gente trazer um pouco, né? A gente faz pulverizações calendarizadas, ou seja, que a gente mantém ali um ritmo e uma frequência constante de aplicação. No entanto, a gente faz inspeções, né? Uma pessoa vem a campo capacitada e nos ajuda a entender se essas pulverizações estão sendo eficientes ou não, se precisa de mais procedimentos. A gente faz uso de produtos biológicos de controle do psilídeo, pulgões, controle de ácaro, anilhas, enfim. Existem produtos específicos para cada uma desses alvos biológicos que a gente quer trabalhar. Legal. Surgiu uma pergunta do Namastê aqui, ele querendo saber um pouco como que a gente faz a poda das árvores, se a gente usa algum tipo de implemento para isso. É isso, né, Namastê? Bom, obrigada aí, Namas, pela pergunta. A poda a gente faz em plantas mais jovens de forma manual, sem a necessidade de uso de escadas ou leve a gente.
E aí essa poda pode ser feita com facão, pode ser feita com machadinho, enfim. A gente pica esse material e já deposita sobre a lareira. Já as podas que estão um pouco mais em altura, normalmente a gente faz o uso daquele, é tipo aquele negócio de companhia elétrica, que é aquele negócio que ergue a pessoa, e aí depois a gente usa essa estrutura que ergue, uma pessoa fica lá em cima, outra fica auxiliando também, tudo com a devida segurança, né, na operação, e aí faz uso de motosserra ou motopoda para tirar os ponteiros, né, os tocos. Então, a gente trabalha mais ou menos nessas duas formas aí. Legal, Ana. Teve uma pessoa que perguntou se era preciso ser engenheiro agrônomo para ter uma pequena agrofloresta. Acho que não, né? Se você puder falar um pouco disso, né? Das agroflorestas em diferentes contextos. A gente está mostrando aqui as agroflorestas em larga escala. A gente tem muitas iniciativas no Brasil de agroflorestas em pequena escala que também são muito bem sucedidas. Então acho que vale a pena falar um pouco disso. Tá. Eu acho que é muito importante, até trazendo um pouco aquele contexto do que eu falei lá no começo, existem iniciativas das mais diversas sobre sistemas agroflorestais, existem sistemas mais biodiversos, menos biodiversos, mais tecnificados, menos tecnificados, mas todos eles são extremamente adaptados ou adaptáveis para cada uma das regiões em que se quer trabalhar. Eu acho que é muito importante que quando a gente está falando sobre uma área produtiva e que a gente necessariamente está interessado numa rentabilidade também nessa operação, é importante a gente ter conhecimentos básicos que ajudem a embasar a escolha de espécies, a escolha do local, a escolha de como e quanto irrigar e se irrigar, que tipo de nutrição fazer nas plantas, como que a gente conduz as podas, enfim, são muitas as coisas que a gente tem que ponderar e colocar como tecnologia dentro do sistema. Para isso, não é necessário ser agrônomo, mas é importante buscar informações para que cada vez mais o investimento que a pessoa faz em um sistema agroflorestal seja de forma, não é tecnificada no sentido de tecnologia, mecanização, não necessariamente. Essa foi a forma que a Rizoma Agro viu uma oportunidade, né, de escalar e de expandir áreas de produção regenerativa. Mas, independente do tamanho, independente da tecnificação, o importante é ir atrás desse conhecimento, que é na intenção de cada vez mais mostrar que esses projetos são viáveis e fazer com que o próprio negócio seja rentável, seja positivo, que ajude ao desenvolvimento social, desenvolvimento local e tudo mais. Então, acho que a minha percepção sobre essa pergunta para quem está interessado em desenvolver uma agrofloresta, caso tenha já o conhecimento prévio, tem todas as ferramentas para poder iniciar esse processo de planejamento. Vale muito a pena que, além desse processo técnico, agronômico, a pessoa também tenha em mente que é necessário fazer um trabalho econômico em paralelo a isso. Na ideia de justamente embasar, escolher as espécies, olhar para o mercado, o que tem ou não de adesão do mercado para consumo de coisas que você quer plantar dentro desse SAF. Então, eu acho que são N fatores importantes de ter esse estudo e ter essa percepção, mas, no fim das contas, quem quer e vai atrás e busca, consegue essas informações, tem muita coisa já sendo desenvolvida e crescendo, né, no país. Então, acho que não é preciso, mas é bom se resguardar e tomar o maior possível de conhecimento nesse tema, já que ele está tão crescente e tão disponível aí. Ana, tá ótimo, muitíssimo obrigado. Acho que a gente já pode ir encerrando. Queria só deixar um recado para todo mundo. Não foi possível responder a todas as perguntas, porque elas vão passando aqui rapidamente, sumindo da tela, mas a gente fica à disposição para quem quiser mandar questões para a gente pelo Instagram, pode ser pelos comentários ou pelo direct. A gente faz questão de encaminhar aqui para a Ana, para todo mundo ficar com resposta. Ana, todo mundo pediu aqui novas lives, então acho que a gente pode pensar a gente pode pensar em outras agendas. Foi muito legal, queria te agradecer demais, foi uma grande aula que você nos deu, uma tremenda oportunidade de conhecer mais sobre os sistemas agroflorestais aqui da Rizoma e de modo geral. Então, muito obrigado. Essa live ela vai sim ficar gravada, na verdade, esperamos que sim. Na última vez a gente teve um bug aqui no Instagram que impediu que a gente subisse para o feed, mas acho que dessa vez isso não vai acontecer, tomara. E aí vai ficar gravada para todo mundo e a gente está à disposição de todos para responder a outras dúvidas. Então, pessoal, muitíssimo obrigado aí pelas
pelas mensagens, pelos elogios. Parabéns, Ana, e muito obrigado por dividir seu tempo e tanto conhecimento com a gente. Opa, obrigada, Paulo. Obrigado, pessoal que está vendo também. Algumas perguntas eu fui vendo aí e pontualmente algumas pessoas até eu conheço particularmente. Então eu vou comentando aí com as pessoas algumas perguntas que eu lembrei. Quem quiser pode me consultar ou consultar o Instagram da Rizoma Agro, que a gente tem esse interesse. A gente quer difundir, a gente quer divulgar. E aí eu tenho certeza que esse trabalho Fazenda da Toca, Rizoma Agro, a gente quer mesmo é passar conhecimento. Então fiquem à vontade para fazer novos contatos. E a gente vai marcando também outras lives com outras pessoas da empresa, né, com outras pessoas da Toca, da Rizoma, para a gente ir mostrando tudo que a gente faz por aqui. Com certeza, foi ótimo, Ana. Muitíssimo obrigado. Um abraço, Obrigada. nos vemos pessoalmente daqui a pouco. Tchau.